Você já reparou como muitas vezes, mesmo em tempo de informação instantânea, ainda há uma espécie de analfabetismo político rolando por aí? Não falo só da incapacidade de interpretar leis não, tá? Mas de enxergar a política para além de eleições e também de parlamentares. É deixar de reconhecer que cada gesto, seja de um artista, de um vizinho, de uma voz pública, ela vem acompanhada de um impacto coletivo. O analfabetismo político é ignorar essas nuances, e é nisso que a cultura e solidariedade têm papel central para nos reconectar com o que é humano. Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do Ao Ponto com o Caio Hit, aqui no podcast Teólogo de Quinta. Prazer, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai discutir 3 histórias distintas aqui, mas que dizem muito, tá? Sobre cultura, responsabilidade e respeito. Bom, se você não me segue ainda aqui, aliás, se você não segue ainda o Teólogo de Quinta, já segue ele aí no Spotify, você já se inscreve no canal aqui no YouTube, já vai lá no @Teólogo de Quinta também no Instagram, e se você quiser me conhecer melhor, eu sou o Caio Hit, estou no @Caio Opina lá no TikTok e também no Instagram como Caio Opina. Antes eu tinha o Caio Hit oficial, né, já tinha falado em alguns episódios aí, mas resolvi deixar aquele lá para conteúdo familiar e a conta não é pública mais. Agora separei porque ando falando de política e a galera vem xingando, ameaçando e tal. Então tô preferindo aí manter minha família distante de qualquer situação. Então o que eu posto lá agora é bloqueado só para os amigos mesmo, beleza? Mas você pode ir lá no Caio Opina e a gente pode trocar uma ideia por lá também. Se você quiser me ver lá no YouTube também, tem o meu canal, a Opinião do Caião, fica à vontade pra colar lá também, beleza? Bom, vamos falar de Zeca Pagodinho. Eu quero começar por isso, cara. Esse Zeca Pagodinho, ele é maravilhoso, né, mano? Você sabia, eu fui dar uma pesquisada aqui, porque recentemente ele doou 8.000 metros quadrados para a criação de uma horta comunitária. Ela tem um potencial de gerar alimentos para famílias carentes, tá? E isso não é nenhuma propaganda eleitoral e é uma ação pura mesmo, tá ligado? Ele que gosta disso, né? Além disso aí, ele tem há anos já, ele tem como que chama? Uma escola. É uma escola de música totalmente gratuita para crianças e adolescentes, né? Então ele faz esse esforço aí para cultura, para formação e para esperança, porque muita gente pode sair de Xerém, lá no bairro do Rio de Janeiro, para o mundo, né? De repente estudando um pouco de música ali também. Então é um cara que já pegou seu jet ski para salvar a galera na enchente. É um cara agora que doou terras, né, 8.000 metros quadrados para a criação dessa horta comunitária. E além disso ele também deu as mudas lá. Eu tava com a informação aqui na minha cara, mas eu perdi de quantas mudas ele doou. Mas 11.000 mudas, ó, peguei aqui, ó. 11.000 mudas de hortaliças e 50 árvores frutíferas. Ou seja, o cara tá ajudando pra caramba, né? Pra caramba. Isso é maravilhoso. A gente precisa de muito mais Zeca Pagodinho na nossa vida e muito menos de bolsonaristas, né? E aí não tô falando você, bolsonarista, que me ouve aqui, mas esses caras do Congresso aí, bolsonaristas, que querem defender ele o tempo todo e não faz o resto que tem que ser feito. Por isso que eu digo, o Zeca Pagodinho precisa sim ter mais réplicas dele aí nesse quesito de ajudar a comunidade. Eu acho isso sensacional. Bom, falamos de Zeca Pagodinho, então já comenta aí também, né? Quero saber qual a sua opinião sobre o Zeca Pagodinho, se você gosta. Eu particularmente não gosto das músicas dele, não. Mas ele como uma pessoa, né, que ajuda os outros, um artista, se torna um artista de relevância na minha visão, sabe? Porque de que adianta você ter tanto sucesso, ter tanto dinheiro e não compartilhar o bem, né? Beleza, sua obra pode ser boa, né? Igual Arlindo Cruz aí, fez vários, também faleceu há pouco tempo. Sentimentos aí à família, todos os fãs.
Mas ele deixou mais de 500 músicas, pelo que eu vi aí, pro samba, né, pro pagode. Ele contribuiu muito nesse cenário. E o Zeca Pagodinho, além disso, não sei se o Arlindo Cruz fazia também, tá, pessoal? Não quero ser injusto, mas eu quero falar do Zeca Pagodinho. Então o Zeca Pagodinho, ele tem esse lado positivo aí, de ajudar, né, toda essa galera, que eu acho sensacional. E o que aconteceu com Camila Frender, hein? Camila recebeu um convite para um programa chamado Vênus, e ela acreditava que era o Vênus Podcast lá, famoso, né, liderado pela Yas, que é do Estúdio Flow, inclusive. Só que aí quando ela chegou lá no estúdio, ela percebeu que estava no Venus Day Talks, que é um outro programa com uma temática completamente diferente, tá ligado? Ele é focado em menopausa e saúde da mulher madura. Você sabe quem é a Camila Frender, né? Camila Frender, ela apresenta o podcast É Nóia Minha. É Nóia Minha, aliás. E ela tem Rapidinhas e tal. Tem um outro podcast que ela tem aí também. Ela é redatora, escritora, sensacional a Camila Frender. Eu gosto muito dela. Porém, tem esse acontecimento aí, me deixou um pouco assim. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, por isso que eu trouxe esse tema, tá? Mas falando aqui um pouco, ó, ela só notou o erro quando ela percebeu detalhes que não fazia sentido lá. Como a decoração estava um pouco diferente, a abordagem da apresentadora também. Quando ela chegou lá, ela até confundiu a apresentadora como uma maquiadora, ela comentou, né? E esse episódio aí, ele realmente viralizou a internet toda, porque a Camila, pra quem não sabe, ela tem uma newsletter ou newsletter, não sei como pronuncia ou como você gosta de ouvir isso, mas ela tem lá 100 carismas, né? Que a Camila Frender, pra quem acompanha ela, sabe que ela não tem muito carisma, não. Embora eu ache, tá, que ela é bem carismática, assim, aquele sorrisinho dela lá é bem top. Ela que fica aí com essa graça aí, falando que não é carismática. Mas, enfim. E aí, cara, ela ficou lá com um cara, assim, sabe? Teve vários memes lá em relação a isso e tudo mais. Só que, cara, esse episódio aí, ele me deixou um pouco intrigado, porque eu senti um pouco, tá? Um pouco de falta de respeito com essa pessoa que criou esse podcast, inclusive, né, porra, o Venus Day Talks é foda também, né, cara? Você tem um puta de um podcast grande chamado Venus Podcast, aí você vai lá e cria um Venus Day Talks, né, a Renata? É Renata Alves de Paula, inclusive. Pô, Renata, aí você ferra com todo mundo também, né? Aí não dá muito pra te defender, mas de qualquer forma, a Renata, ela tem o podcast dela lá, muito bem estruturadinho, tá? Não gostei dela muito como host, não, ela nem sabia muito bem quem era a Camila Frender, mas ela fala umas paradas nada a ver. É meio que, talvez eu não tenha gostado, porque o papo é meio de menopausa e saúde da mulher madura mesmo, tá ligado? E eu não tenho nada disso aí, né, velho? Eu sou, mano, um cara de 35 anos que gosto de falar de política e futebol e sei lá. Então, tipo, eu não gostei muito não, mas o jeito que ela abordava a situação também não foi tão interessante, eu não curti. Mas o que eu achei, assim, é que, cara, a Camila Frender, ela poderia ter trocado uma ideia, né? Tipo assim, gente, eu me confundi, eu não sei onde eu tô, qual que é esse aqui, qual que é a proposta do programa, o que você espera de mim. Ela, por ser uma pessoa mais experiente nesse processo, tá ligado, de podcast, ela teria ficado muito mais à vontade pra fazer, já que ela estava ali, né? E aí ela faria tudo com muito mais tranquilidade e talvez não teria todo esse alvoroço que aconteceu na internet e poderia ter produzido um bom papo com a Renata. Embora, se a Renata não levasse para um lado muito legal, aí claro, né, daí ficaria nessa situação mesmo e não ia dar para fugir muito disso. Mas o que achei mais louco, assim, né, é que eles souberam aproveitar tudo isso para ganhar dinheiro com patrocínio, né? Então teve patrocínio aí da Avoncare. Pode falar as marcas aqui, ô Jonathan? Pode. Mas eles fizeram com a Avoncare, fizeram com o Snickers. Aí ela teve uma chamada também para Nescafé. Teve, como que é, Docucin, eu não sei como é que chama isso aí. Também sobre o Itaú, Snickers, brincou com a confusão lá que foi por fome. O Itaú também usou para promover a segurança no aplicativo. Então, cara, sabe,
tem muita coisa aí que acabou ganhando uma grana, e depois quando ela foi lá no Vênus correto, né, no Vênus que ela realmente queria ir, eles aproveitaram e abusaram do patrocínio. Mas o que eu achei realmente assim foi uma forma... Não vou falar que ela foi desrespeitosa com a Renata, porque em vários momentos ela disse que ela foi muito bem recebida e tudo mais. Mas de qualquer forma, cara, fica aqui, né, o meu ponto, assim. Ela foi num podcast que ela não queria porque era pequeno e tá tudo certo, você só vai onde você quer mesmo. E a Camila Frender é grande demais, ela pode muito bem escolher os podcasts, aliás, que ela quer frequentar. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, cara, dê uma força pra quem tá começando, né? Você também já começou. E isso acabou repercutindo negativamente, tá certo? Todo mundo conheceu Renata? Todo mundo conheceu Renata. Mas conheceu de um jeito que, tipo, não é muito legal, né? Se ela tivesse aproveitado o papo, ela poderia ter feito tudo isso, todo esse patrocínio e tudo mais que veio acontecer depois, da mesma forma. Ela não precisaria, talvez, né, fazer do jeito que foi, sair de lá como desentendidaça do negócio e vir para público e fazer tudo isso. Talvez se ela tivesse uma boa conversa lá e tal, e falar, cara, provavelmente eu vou procurar a marca pra gente contar essa história, e aí só que eu vou falar bem da entrevista aqui, e as pessoas vão querer vir assistir as outras entrevistas também, enfim, fizesse alguma collab lá de verdade, tá ligado? Eu acho que seria mais sensível, assim, por parte da Camila Frender. Não quero julgar aqui, né, mas quero deixar esse ponto registrado, que eu realmente achei um pouquinho, meio chato aqui com a Renata. Embora já disse também que não gostei muito do que ela rolou lá, né, do que ela falou. Bom, vamos falar de outro assunto aqui também, que é a tal do... Cara, essa aqui... Olha, pensa numa coisa chata, né? Mas é o tal do Tirolipa. Poxa, vocês viram que recentemente o Tirolipa, ele fala muito dos legendários lá, né? Que ele é um legendário e tal. E aí agora parece que ele tava tendo um caso ali com a... Ai, como que é o nome dela? Um caso com a Dani alguma coisa, que é filha de alguém ali, do assessor dele, ou que seja. E também não importa quem é, tá ligado? O que importa é que ele tava traindo a esposa dele já com essa mulher, até agora ele não se pronunciou. Aí você vai falar assim, Caio, mas esse podcast ao ponto aqui não é Fabiola Hypert, né? Não é, eu não quero falar sobre isso não. O que eu quero dizer é que essa relação entre Tirolipa e esposa dele pertence aos dois. E não cabe ninguém ficar aqui na internet enchendo o saco, especulando, querendo saber o que ele vai falar ou o que a esposa dele tem a dizer. Porque se, cara, qualquer pessoa da sua família fizer isso, ninguém vai ficar especulando também, porque, mano, é um problema dos dois, tá ligado? Um problema do casal. Seja, mano, qual casal for, se acontecer qualquer tipo de traição, né, nesse sentido, é feio do mesmo jeito, tá ligado? Então, cara, deixa que eles se resolvam. Aí você vai falar assim pra mim, não, Caio, mas ele é famoso, então por isso que as pessoas gostam de falar. Mas é igual o do Neymar, você vai ficar falando, cara. O Tirolipa, você tem que ir no show dele, no circo dele, ele, mano, é pago pra fazer graça, tá ligado? É diferente se ele tivesse espancado uma mulher, por exemplo, ou qualquer outra pessoa na rua. Aí sim eu acho que, poxa, beleza, daí a gente tem que falar e boicotar o cara também, tá ligado? É a mesma coisa que eu penso do Neymar, assim. Muito se fala do Neymar, de ser bolsonarista e tal. Vocês sabem já muito bem qual que é a minha ideologia. E, cara, eu adoro o Neymar, tá ligado? Eu gosto de ver o Neymar jogando bola, porque pra mim ele é um jogador de futebol. Eu não acompanho a vida dele, quantos filhos ele tem e coisa arada, né? Embora às vezes eu veja algumas cagadas aí que acontecem e tal, e eu acabo falando porque eu falo de atualidade, mas que realmente eu me importe com a vida do Neymar ou com a vida... Não me importo. Pra mim ele é um jogador de futebol, sabe? E a mesma coisa do Tirolipa, assim, pra mim ele é um comediante. O que ele faz dentro da casa dele, o que ele deixa de fazer, se ele pega uma, pega duas, pega três, enche o carro de mulher
profissional do sexo e vai pra praia com Wesley Safadão ou qualquer coisa assim, eu não tô nem aí, cara. Mas eu gosto dele, do personagem dele, fazendo graça e tudo mais. E isso eu não, acho que eu não vou deixar de curtir, tá ligado? Isso eu vou continuar rindo das piadas dele, das besteiras dele. Porque pra mim isso é um assunto que ele leva pra casa dele. Ele não é meu amigo, né? Agora, se você for meu amigo, você trair sua esposa e tal, cara, aí sim eu vou me importar e vou trocar uma ideia com você. Falar, porra, velho, não faz isso, tá ligado? Você vacilou e tal. Mas o Tirolipa não é meu amigo. Então, se um dia quiser ser meu amigo, talvez eu nem queira mais também. Porque se o cara traiu a própria esposa, o que ele não faz com o amigo, né? Já fica essa reflexão também. Se você que tá me ouvindo aí já traiu a sua esposa, então fica esse pensamento. Você já traiu ela, quem dirá os seus próprios amigos? E é isso mesmo, não dá confiança não, cara. Perde a credibilidade, não tem jeito, tá? Tirolipa então, né, nesse caso aí. Tem mais um caso que eu quero falar aqui, pra gente aproveitar o episódio de hoje, mas eu quero que você lembre aí de se inscrever no canal, de mandar a sua mensagem, seguir o Teólogo de Quinta lá no Instagram, e também o Caio Opina lá no TikTok e no Instagram se você quiser, tá bom? Mas tem um assunto aqui, cara, que tá difícil também pra falar, é triste, mas olha só, as chupetas tamanho adulto vêm se tornando famosas nas redes sociais nas últimas semanas. Jovens chineses, americanos e até brasileiros têm recorrido ao item como auxílio para dormir e controle de ansiedade. E aí, fala pra mim, você tá chupando uma chupeta? É foda, né, velho? Os objetos são vendidos pela internet em plataformas de e-commerce como o chinês, lá o Taobao, sei lá qual que é esse aí. E de acordo com o jornal New York Post, os preços variam ali de R$7 a 380 pau, velho, por modelos mais sofisticados, quase não saiu. Tem um relato aqui, ó. Quando eu estou sob pressão no trabalho, sinto uma sensação de segurança que vem da infância, contou um consumidor chinês ao South China Morning Post. Cara, os caras estão chupando chupeta e trabalhando, hein, velho? Eu tenho ansiedade, mano. Eu vou pegar a chupeta ali do meu filho pra ver se passa, meu. Se passar, eu vou comprar uma pra mim. Ah, tá de brincadeira, né, velho? Nas redes sociais, especialmente no TikTok, vídeos de adultos usando chupetas em momentos de tensão, como no trânsito, no trabalho ou durante crises de ansiedade, viralizaram. Eu uso apenas uma chupeta adulta. Ela não mexeu nos meus dentes. Uso há 4 anos, garantiu um americano nos comentários de um vídeo do dentista americano The Best Science. Acho que é isso. A moda divide opiniões. Se você quer algo na boca, então você que masque um chiclete. Se você quer chupar alguma coisa, opa, como uma chupeta, use um pirulito. Aí os caras, tipo, tira a borracha da boca e põe um açúcar, tá ligado? O açúcar é o pior inimigo do ser humano, mas enfim. Opinou, aliás, um usuário. Você teria adorado que quer que seja isso, brincou um comentário no TikTok. Enfim, cara, os caras estão chupando chupeta. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, esse podcast aqui, aliás, e tô vendo uma galera velha chupando chupeta. É a coisa mais bizarra. Eu acho que, cara, conseguiu ser mais bizarro do que aquele negócio de bebê reborn lá que a gente falou aqui também, né? Eu não sei o que tá acontecendo não, hein, mano? O Bolsonaro tinha falado que a gente ia virar jacaré com essas vacinas, mas a galera endoidou, velho. A galera endoidou aí, ó. A galera tá usando o bebê reborn, tá indo pro alto da montanha. Ah, lembrei até do meu primeiro episódio aqui no Ao Ponto. Você já ouviu? Ouve lá os outros episódios também, hein, mano? Ó, os médicos, no entanto, eles alertaram sobre potenciais riscos à saúde do uso de chupetas. Você sabia disso? O potencial dano causado pelas chupetas à boca dos clientes é internacionalmente minimizado pelos vendedores, disse Tang Kaomin, que é um dentista de Chengdu, na província de Sichuan, no sudoeste da China. Também não preciso dar tanto detalhe assim não, né? É mó difícil falar esses nomes aí. Usar chupeta por um longo período também pode limitar a capacidade da pessoa de abrir a boca e causar
dor ao mastigar, segundo o especialista. Ao chupar a chupeta por mais de 3 horas por dia, a posição dos seus dentes pode mudar depois de 1 ano, disse o Tang. Tang. Com informações do New York Post e do South China Morning Post. Cara, você acha que você nem precisa colocar um lembrete desse não, ô médico, alertando que você... Cara, é falar assim, para de ser idiota, mano. Para de ser idiota. Aí corta pra daqui 1 semana eu aqui chupando uma chupeta fazendo o episódio. Não, lógico que não. Sai fora, mano. Essa galera tá muito louca. Chupando chupeta agora pra reduzir a ansiedade. Você viu isso aí, Jonathan? Zoado, né, mano? Lá ele. Não dá, cara. Um abraço aí pro Jonathan Fernandes, né, cara? Top demais, do Teólogo de Quinta, que me recebe sempre aqui muito, muito, muito bem. Bom, é isso. Esse episódio aqui falamos de tudo isso, bastante coisa importante aí. Tem muita coisa na política acontecendo também, mas eu não queria mudar os assuntos. Estou aqui, o Jonathan Fernandes, publicamente dizendo que a gente vai precisar dar uma melhorada nesse podcast aqui. Digo não de qualidade, que tá muito boa, diga-se de passagem, mas eu acho que como que se chama? Eita, saiu aí, produção, me ajuda! Desculpe, pessoal, mas o que eu queria dizer era sobre constância, né? Eu acho que de 15 em 15 dias aí tá muito distante, acontece muita coisa, eu acabo tendo muita coisa pra falar, não dá pra trazer pra cá, senão eu vou fazer 2 horas de podcast, o que eu não gosto. Eu gosto de fazer ali entre 15 a 40 minutos, que eu acho que é saudável pra todo mundo. Mas em 40 minutos não cabe tudo isso que eu falei hoje, mais política, né? No último eu também não falei muito de política. Hoje eu também tentei tirar um pouco desse foco, para que você não fique, né, achando que eu sou bitolado em política, só falo de política. Não, aqui a gente fala de outras coisas também, a gente pode se divertir. Eu falei pra vocês que eu não era tão rabugento assim, né? Mas vamos ver, né, para uma próxima temporada aí, a partir do ano que vem, se a gente consegue trazer mais frequência nesse podcast, ou se de repente a gente faz alguns episódios extras aí também. Eu preciso do feedback de vocês aí, se vocês estão gostando, né? Senão também não adianta a gente acelerar na produção aqui e vocês nem estarem curtindo, tá bom? Então já deixe o seu comentário, demonstre o seu carinho aí pelo Teólogo de Quinta, pelo Ao Ponto do Caio Hit. Lembrando para você também, né? Não pode esquecer, tá bom? Toda terça-feira tem o Plataforma, toda quinta Teólogo de Quinta com o Jonathan Fernandes e quinzenalmente, então, aos domingos, vem Caio Hit com Ao Ponto aqui no Teólogo de Quinta. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado sempre aí pela audiência e é isso, é nóis. Tchau!